Capítulo 9. Com quem Deus habita. Os dois poderes do reino são o temor do Senhor e a humildade. Neste capítulo, exploraremos outro elemento crucial para nos aproximarmos daquele que tanto deseja nossa comunhão. Nossa principal escritura nos chama para: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. No entanto, vamos examinar o que lemos antes e depois deste convite incrível. Portanto, ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Humilhe-se perante o Senhor, e ele o exaltará. Tiago 4:6-10. O clamor do coração de Deus está imprensado entre duas exortações de humildade. E por um bom motivo, porque Deus diz: assim diz o Altíssimo que habita a eternidade, cujo nome é santo. Eu habito no lugar elevado e santo, com aquele que tem um espírito contrito e humilde, para reavivar o espírito dos humildes. Isaías 57:15. Tiago diz que se nos humilharmos aos olhos de Deus, ele nos levantará. Para cima onde? Deus nos diz por meio do profeta Isaías: ao alto e santo lugar. Ele procura um povo para habitar, não para visitar. Tiago nos convida para mais do que uma visita. Somos convidados a habitar em sua presença continuamente, e como diz Isaías, só está disponível para os humildes. Nossa ignorância da humildade. Muitos no corpo de Cristo não entendem a humildade ou seu poder. Eles o veem como fraco, covarde ou mesmo religioso. No entanto, é um fato que muitas vezes os verdadeiramente humildes são confundidos com arrogantes. Considere Davi, que a pedido de seu pai visita seus irmãos mais velhos que estavam na batalha contra os filisteus. Ele chega e percebe todos os soldados, incluindo seus irmãos, em uma estranha nova posição de batalha, escondendo-se atrás de rochas com medo do gigante Golias. Ele descobre que isso está acontecendo há 40 dias consecutivos. Davi então pergunta aos homens em tom nada tímido: quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17:26. Isso enfurece seu irmão mais velho, Eliabe. Ele provavelmente pensa: meu irmão mais novo não é apenas um pirralho, mas ele é cheio de si. Assim Eliabe, por sua vez, retrucou Davi com: conheço o seu orgulho e a insolência do seu coração. 1 Samuel 17:28. A NV registra suas palavras: eu sei o quão vaidoso você é. Espere, quem estava orgulhoso? Apenas um capítulo antes, o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir o próximo rei, e este filho primogênito não foi aprovado. Tanto Jessé quanto Samuel presumiram que Eliabe era o único porque ele era provavelmente o mais alto, mais forte e mais inteligente dos filhos de Jessé. Mas Deus disse com firmeza: eu o rejeitei. 1 Samuel 16:7. Só existe uma razão pela qual Deus rejeita uma pessoa: o orgulho. O próprio orgulho de que Eliabe acusou Davi residia em si mesmo, mas Deus se gabou da humildade de Davi, dizendo que ele era um homem segundo seu próprio coração. Atos 13:22. E Davi estava muito longe de ser fraco ou covarde. Davi se esquiva desse ataque verbal e encontra o gigante com grande confiança, deixando saber que ele está prestes a perder a cabeça. Então Davi corre em direção ao acampamento inimigo, mata Golias e arranca sua cabeça. Deixe-me provar com que frequência realmente não entendemos a humildade. O livro de Números, que é um dos 5 primeiros da Bíblia, pertence a um grupo que chamamos de Pentateuco. Lemos neste livro: ora, o homem Moisés era muito humilde, mais do que todos os homens que existiram em toda a terra. Números 12:3. Uau, que declaração! Se formos honestos, admitiríamos que adoraríamos dizer isso de nós, mas não ousaríamos dizer isso. Por quê? Só uma pessoa arrogante diria isso sobre si mesma. Mas quem escreveu o livro dos Números? A resposta: Moisés. Uau! Nunca consideraríamos humilde um homem que dissesse que era humilde, muito menos o mais humilde da terra. Vocês podem imaginar um ministro se levantando diante de uma conferência cristã dizendo: todos vocês, sou humilde, então deixe-me contar a vocês sobre isso. Ele seria escarnecido, ridicularizado e chamado de herege, mas ouvir o que Jesus diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e aprendam comigo, pois sou gentil e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Mateus 11:28-29. Então, em essência, perdemos o verdadeiro significado de humildade porque pensamos que significava nunca falar de nós mesmos e viver como vermes indignos. Mas isso está o mais longe da verdade. Definição de humildade. A humildade tem 3 aspectos. Primeiro, nossa obediência a Deus. Segundo, nossa total dependência dele. E terceiro, nossa visão de nós mesmos. Vamos dar uma olhada em cada um. Primeiro, nossa obediência.
Imediatamente após Tiago escrever sobre a humildade, ele segue com: portanto, submeta-se a Deus, Tiago 4:7. Isso une obediência e humildade. O Senhor sempre dá a seu próprio povo suas promessas e planos. Pois eu conheço os pensamentos que tenho para convosco, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Essas promessas são a vontade dele, e pintam dentro de nós uma imagem profética de para onde devemos ir. Desejamos sinceramente sua realização, pois é ele quem coloca esses desejos em nossos corações. Ver Salmos 37:4. Em nossos corações, vislumbramos para onde ele está nos levando, e nosso entendimento determina um caminho lógico a seguir. No entanto, muitas vezes ele nos conduzirá em direções que parecem completamente opostas à lógica. A verdadeira humildade reconhece a sabedoria e as diretrizes de Deus como muito acima das nossas, e escolhe obedecer mesmo quando não entendemos. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Abraão esperou anos até que a promessa de Isaque se manifestasse, e com o passar do tempo, haveria uma progressão lógica de seu casamento e dos filhos resultantes. Abraão pôde começar a vislumbrar a promessa de ser o pai de uma multidão. Mas então Deus muda tudo isso quando uma noite ele diz a Abraão para viajar 3 dias e então matar Isaque. Não fazia sentido. Você pode imaginar sua luta para obedecer? Esta foi uma ordem dolorosa, e não fez absolutamente nenhum sentido em relação à promessa. No entanto, por humildade, Abraão escolheu obedecer mesmo quando não entendia. A Bíblia contém muitos outros exemplos disso quando Deus instrui ou permite que ocorram circunstâncias que parecem opostas ao que ele nos mostrou, mas pela obediência veremos sua promessa cumprida de uma forma fora do nosso entendimento. Nossa total dependência de Deus. Em segundo lugar, a humildade pode ser definida como nossa dependência total e absoluta de Deus. Davi parecia arrogante, mas sabia que sua habilidade vinha de Deus. Em suas próprias palavras: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. 1 Samuel 17:37. Seus irmãos confiavam em suas próprias habilidades, por isso, quando se comparavam a Davi, eram mais velhos e mais fortes. A força de Davi estava em sua fé e obediência. Vemos isso em Calebe e Josué. Eles foram 2 dos 12 líderes escolhidos para ir e verificar a terra prometida. Depois de 40 dias, os 12 voltaram para dar a Moisés e ao povo o relato do território. As palavras de 10 dos líderes foram: chegamos à terra que você nos enviou para ver, e é realmente um país magnífico, uma terra que mana leite e mel. Aqui estão alguns de seus frutos como prova. Mas as pessoas que vivem lá são poderosas e suas cidades e vilas são fortificadas e muito grandes. Números 13:27-28. Assim que esses homens falaram, a congregação ficou em alvoroço. Calebe então acalmou o povo e com firme confiança os exortou. Vamos imediatamente tomar a terra, disse ele. Certamente podemos conquistá-lo. Verso 30. Os outros líderes responderam rapidamente: não podemos ir contra eles. Eles são mais fortes do que nós. Verso 31. A Bíblia então nos diz: e toda a congregação disse para apedrejá-los, Calebe e Josué com pedras. Números 14:10. Aos olhos do povo e de outros líderes, Calebe e Josué eram super confiantes e cabeçudos. Os líderes que disseram que não podiam tomar a terra eram realistas. Eles avaliaram a situação e sabiam que era totalmente impossível para eles, como ex-escravos, invadir uma nação tão poderosa e fortificada. Afinal, eles estavam apenas protegendo suas esposas e filhos. Ver Números 14:3. Esses líderes pareciam humildes, cuidando da nação, que incluía a vida dos idosos e fracos. Calebe e Josué pareciam tão presunçosos que não consideravam o bem-estar dos desamparados. No entanto, ouça de onde vem a confiança deles. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra. Eles são apenas presas indefesas para nós. Eles não têm proteção, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Números 14:9. A total dependência de Josué e Calebe era da capacidade de Deus, não deles próprios. Eles sabiam que era sua vontade que entrassem naquela terra e conquistassem. Eles podem ter parecido cabeças duras, enquanto seus colegas líderes eram vistos como realistas. Mas foi Deus quem separou os humildes dos orgulhosos. A humildade ou total dependência da graça de Deus é exemplificada na vida de Paulo. Ele diz de si mesmo: não há nada em nós que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho. A capacidade que temos vem de Deus. 2 Coríntios 3:5. E de novo.
Agora estou feliz em me gabar de como sou fraco. Estou feliz por ser uma demonstração viva do poder de Cristo, em vez de exibir meu próprio poder e habilidades. 2 Coríntios 12, 9-10. Esta foi uma progressão na vida de Paulo. Quanto mais ele vivia, mais dependente se tornava da graça de Deus e menos ele confiava em suas próprias forças, talentos ou habilidades. Quanto mais ele se esvaziava em sua submissão a Cristo, mais ousado e mais forte ele se tornava em sua resolução de glorificar a Cristo. Como nós nos vemos? Isso leva ao terceiro aspecto da humildade, como nos vemos. Quando foi salvo pela primeira vez, Paulo se humilhou abandonando todas as suas realizações e alcançou status antes de encontrar Jesus. Ele os chamou de lixo. Para a maioria, não é difícil considerar a vida que vivemos antes de conhecer a Cristo como lixo. Mas e quanto às nossas realizações em Cristo após a nossa salvação? Muitas vezes, essa é uma história totalmente diferente. Com relação a essas façanhas, ele declarou: Irmãos, não me considero como tendo apreendido, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que estão para trás. O que Deus fez por meio dele desde que foi salvo e avançando para as coisas que estão à frente. Filipenses 3:13. Anos depois de sua conversão, Paulo foi ordenado apóstolo. Ver Atos 13, 1-4. Ele recebeu uma abundância de revelações espirituais e sabedoria, que lhe proporcionaram novamente a oportunidade de realizações. Ele gerou igrejas por toda a Ásia e Europa Oriental. Vislumbramos sua humildade em 56 d.C. em sua carta à Igreja Virgem que ele começou em Corinto. Ele estava 10 anos longe da morte, um veterano experiente no serviço de Jesus. Mesmo assim, ouça suas palavras: pois eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo. 1 Coríntios 15:9. Você ouve a humildade nessas palavras? Eu quero apontar: isso não é uma falsa humildade. A humildade falsificada sabe como usar palavras politicamente corretas para parecer humilde, mas não há humildade de coração ou mente. Isso é enganoso e falso. Mas, ao escrever as Escrituras sob a inspiração do Espírito Santo, você não pode mentir. Ele não teria permissão para escrever tal declaração se ele realmente não se visse como tal. Então, quando Paulo disse que era o fundo do poço dos apóstolos, não era um jargão politicamente correto, mas sim a verdadeira humildade. No entanto, veja a próxima declaração de Paulo: trabalhei mais abundantemente do que todos eles. 1 Coríntios 15:10. Quem são todos eles? A resposta é todos os outros apóstolos. Esperar. Paulo está se gabando? Agora parece que ele está falando com o outro lado da boca. Como ele pode dizer que é o menor de todos os apóstolos e depois dizer: fiz mais do que todos eles? A princípio parece arrogante, e como se ele não quisesse dizer o que disse primeiro, mas não é. Ele precede outra declaração da dependência de Paulo: ainda não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. 1 Coríntios 15:10. Ele seguiu sua avaliação como mínimo com o reconhecimento de que tudo o que ele tinha feito tinha sido apenas pela graça de Deus. Ele foi capaz de se separar de todas as realizações. Ele estava totalmente ciente de que tudo o que havia alcançado fluía da capacidade de Deus através dele. A autodescrição de Paulo, como o menor de todos os apóstolos, é difícil de engolir. Tanto em sua época quanto ao longo da história da Igreja, ele foi considerado um dos maiores apóstolos. Agora considere o que Paulo disse aos Efésios 7 anos depois, em 63 d.C., 3 a 4 anos antes de sua partida. Nesses 7 anos, desde a carta aos Coríntios, ele realizou mais do que em qualquer período de sua vida. Ele aqui se descreve: a mim, que sou menos do que o menor de todos os santos, esta graça foi concedida, que eu deveria pregar entre os gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Efésios 3:8. 7 anos antes, ele se autodenominava o menor apóstolo, e agora se descreve como inferior ao menor de todos os santos. O que? Se alguém podia se gabar, certamente era Paulo, e lembre-se, ao escrever as Escrituras, você não pode mentir. Você não pode escrever jargões religiosamente corretos. Ele realmente se via assim. Essa progressão continuou, pois descobrimos que pouco antes de sua morte, ele escreveu uma carta a Timóteo na qual afirmava: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Agora ele não é ao menos um dos apóstolos, ou mesmo menos de todos os santos, mas ele se vê como o principal de todos os pecadores. Observe que ele não disse: eu era o chefe, em vez disso, eu sou o chefe. E foi ele quem teve a revelação de ser uma nova criação em Cristo. As coisas velhas passaram e tudo se tornou novo. Ver 2 Coríntios 5,17. Ele nunca perdeu de vista quão grande era a dívida que tinha com o Salvador. Quanto mais tempo Paulo servia,
menor ele se via à medida que sua humildade crescia progressivamente. Então, poderia ser por isso que a graça de Deus aumentava proporcionalmente à medida que ele envelhecia? Pois Tiago nos diz que Deus dá graça aos humildes, Tiago 4,6. Será também por isso que Deus revelou seus caminhos tão intimamente a Paulo que confundiu o apóstolo Pedro? Deus diz por meio de Isaías que ele habita, não visita, aqueles que são humildes. Quando vivemos com ele, tornamo-nos íntimos dele. Os dois poderes. Agora chegamos ao lugar onde encontramos os dois poderes do reino. Eles são o temor do Senhor e a humildade. Lembre-se, em capítulos recentes, observamos claramente que o temor do Senhor é o início de um conhecimento íntimo dele, mas agora vemos que o mesmo é verdade com a humildade. O salmista declara: o humilde ele ensina seu caminho. Salmos 25:9. Deus revela seus caminhos aos humildes, mas apenas alguns versículos depois encontramos: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele deve ensinar da maneira que ele escolher. Salmos 25:12. Em essência, aqueles que temem ao Senhor são verdadeiramente humildes, e os verdadeiramente humildes temem ao Senhor. Lembre-se de que Moisés conhecia os caminhos de Deus, mas Israel só o conhecia pela forma como suas orações eram respondidas, que eram seus atos. Moisés temia ao Senhor e era muito humilde. Você vê a conexão? Israel carecia do temor do Senhor. Deuteronômio 5:29, bem como da humildade, que vimos no exemplo acima de Josué e Caleb. O salmista relaciona o temor do Senhor com a humildade quase inseparável. Vemos isso repetidamente nas Escrituras. Um exemplo seria: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e antes da honra está a humildade. Provérbios 15:33. O reino das trevas também tem seus gêmeos de poder. Eles são apenas os opostos do temor do Senhor e da humildade. Eles são rebelião e orgulho. Nós os vemos contrastados em Provérbios. A recompensa da humildade e do temor reverente e adorador do Senhor é riqueza, honra e vida. Espinhos e armadilhas atrapalham o obstinado e obstinado, aquele que se guarda longe deles. Provérbios 22:4-5. Você vê como a humildade e o temor do Senhor estão ligados e contrastados com o orgulho e a rebelião? Jesus se humilhou mais do que qualquer outro ser humano ou angelical. Portanto, ele foi altamente exaltado mais do que qualquer outro. Ver Filipenses 2:8 e 9. Ele também se deleitou, acima de todas as virtudes, no temor do Senhor. Portanto, a presença do Espírito de Deus com e sobre ele era sem medida. Ver Isaías 11:2-3, João 3:34. Em contraste, Lúcifer, que era o querubim ungido, agora conhecido como Satanás, exaltou-se pelo orgulho e tornou-se rebelde, mais do que qualquer pessoa antes ou depois dele. Portanto, ele foi trazido às profundezas do poço. Ver Ezequiel 28:14-17 e Isaías 14:12-15. Lembre-se de que as Escrituras mostram repetidamente que a morada de Deus são os lugares altos, e a morada das forças demoníacas são as partes mais baixas. Você verá mais e mais nas Escrituras o orgulho e a rebelião associados aos baixos, e a humildade e o temor do Senhor aos altos. Ser exaltado é habitar com Deus em intimidade. Aqueles a quem Deus persegue. Deus resiste aos orgulhosos e rebeldes, Tiago 4:6, mas ele é atraído por aqueles que o temem, os verdadeiramente humildes. No Antigo Testamento havia um grupo de pessoas servindo ou adorando a Deus conforme as Escrituras prescreviam. Eles estavam trazendo sacrifícios de cordeiro e novilho, queimando incenso no santo lugar e trazendo ofertas de grãos. No entanto, Deus disse que aos seus olhos os sacrifícios deles eram como matar um homem, suas ofertas eram como oferecer sangue de porco a ele, e seu incenso, que é um tipo de oração e louvor, eram como a bênção de um ídolo. Ele então disse a eles o porquê. Porque quando chamei, ninguém atendeu, quando falei não ouviram, mas eles fizeram o que era mal perante os meus olhos, e escolheram aquilo em que não me agrada. Isaías 66:4. Em que ele não se agrada? Sacrifícios que não são acompanhados de obediência. Ver 1 Samuel 15:22. Em outras palavras, qualquer forma de adoração sem o temor do Senhor. O Senhor bateu forte nesses adoradores. Ele cortou seus pés debaixo deles. Você pode imaginar o choque dessas pessoas? Eles pensam que estão servindo e agradando a Deus, apenas para descobrir que ele sente repulsa por sua adoração. No entanto, em relação ao seu povo, o Senhor nunca enraiza onde ele não pretende plantar. Ele nunca derruba onde não pretende construir. Então, ele os incentiva, dizendo-lhes o que o atrai. Este é aquele que estimo, aquele que é humilde e contrito de espírito e treme da minha palavra. Isaías 66:2.
A palavra hebraica para estima é nabat. Strauss define esta palavra como olhar atentamente, a considerar com prazer, favor ou cuidado. Então, em essência, Deus está dizendo: esta é a pessoa que considero com prazer, agradeço e presto muita atenção. Para simplificar, ele está dizendo: estou atrás desta pessoa, ele é quem eu estou perseguindo. Tommy Tenney, um autor e professor contemporâneo, tem o que considero um dos maiores títulos de livros de nossa geração, Os Caçadores de Deus. Isso descreve perfeitamente o coração daqueles que amam a Deus. Uma coisa é perseguir a Deus. No entanto, é uma coisa totalmente diferente ter Deus perseguindo você. No entanto, é exatamente isso que Deus está dizendo aqui. Considere Davi. Deus instrui o profeta sênior de Israel, Samuel, a ir à casa de Jessé, mesmo com o protesto de Samuel, pois ele temia a ira de Saul. No entanto, Deus ainda ordena que ele vá, porque ele está atrás de um dos filhos de Jessé. O profeta passa por todos os 7 meninos mais velhos. Finalmente, o Senhor em poucas palavras diz a ele: não, Samuel, não são esses meninos mais velhos, mas o pequenino ruivo lá fora no campo com as ovelhas, é aquele que estou perseguindo. Por que Deus estava perseguindo Davi em vez de seus outros irmãos ou todos os outros homens de Israel? A resposta é encontrada no versículo acima. Ele favorece e está atrás daqueles que são humildes, contritos de espírito e que tremem em sua palavra. Os contritos de espírito são aqueles que rapidamente se arrependem de seu compromisso de se submeter à autoridade divina. Outra tradução registra: alegra-me com os humildes e arrependidos que me temem e me obedecem. Um espírito contrito é outra forma de verdadeira humildade e temor ao Senhor. Então, em essência, ele está comunicando que ele persegue aqueles que são humildes e o temem, aqueles que andam na virtude dos gêmeos poderosos do reino. É por isso que nos dizem: ele não tem uso para pessoas vaidosas, mas mostra favor para aqueles que são humildes. Provérbios 3:34. E de novo: ó, quão grande é sua bondade, que reservaste para aqueles que te temem. Você deve escondê-los no lugar secreto de sua presença. Salmos 31:19-20. É por isso que nos é dito no Novo Testamento para revestir-se de humildade, 1 Pedro 5:5, e viver nossas vidas como estranhos aqui em temor reverente. 1 Pedro 1:17. Deus, o Espírito Santo, está nos exortando com essas palavras por meio de Pedro para que possamos entrar em doce comunhão com Ele, que é a paixão de seu coração por nós. Filhos queridos, a escolha é nossa. Deus abriu o caminho para que possamos andar com Ele, e nos deu sua graça para fazer isso. Que Deus e Pai maravilhoso nós servimos. Agora cabe a nós ouvir e atender seu chamado para sua câmara interna, onde Ele se manifesta. Nos próximos capítulos discutiremos como Ele realmente faz isso. Questões para estudo. Primeira. Neste capítulo, observa-se que, embora a humildade seja geralmente mal interpretada como fraca, covarde e covarde, os verdadeiramente humildes costumam ser confundidos com arrogantes. Ao refletir sobre isso, você consegue pensar nas pessoas que você descartou como arrogantes, que eram na verdade bastante humildes? Em caso afirmativo, o que você pode aprender com essa avaliação incorreta? Segunda, reflita sobre os 3 aspectos da humildade: obediência a Deus, total dependência dele e nossa visão de nós mesmos, e os exemplos bíblicos de cada um. Se você tivesse que confessar um desses como seu maior desafio, qual seria? Terceira, em Isaías 66, um grupo de pessoas estava servindo e adorando a Deus pela letra da lei, trazendo sacrifícios adequados, queimando o incenso adequado e fazendo as ofertas adequadas. Mesmo assim, o Senhor não se agradou da adoração deles devido à sua falta de obediência. De que forma nossa adoração pode desagradar a Deus, mesmo quando dirigida por líderes talentosos? Deus te abençoe e até o próximo capítulo.